Nosso muito obrigado por você estar aí participando conosco, assistindo o nosso culto. Nós nos sentimos extremamente felizes, alegres como igreja. Nós nos rejubilamos pelo fato de você estar participando conosco deste culto. E nós gostaríamos que você ficasse conosco até o final. E também pedimos a você que não esqueça de dar um like aí no nosso culto. O like é muito importante, né? Você coloque o like aí, não se esqueça, porque isso é muito importante para o YouTube. Ele entende que as pessoas estão assistindo e aí também nossos cultos começam a ser colocados naquelas páginas quando nós abrimos. Então, além de você dar um like, também nós gostaríamos que você não se esquecesse de compartilhar esse culto com mais alguém. Compartilhe. Viu? Compartilhe, e se você também puder se inscrever aí no canal, se inscreva, mas não se esqueça de compartilhar. Às vezes um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, um familiar, alguém que você quer bem, compartilhe esse culto, que vai ser uma bênção tanto para ele quanto para você ter sido uma bênção. E se tem sido uma bênção para você, o ideal é que você também transmita essa bênção para outras pessoas. Uma outra coisa também muito importante agora é com os membros da igreja. Nós gostaríamos que os membros da igreja aí ligassem para aquele que está com dificuldade, ajudasse aquele que está tendo dificuldade em conectar com o nosso culto, informasse para eles quais os meios, como é que a gente faz para que eles também possam se integrar e participar dos nossos cultos, principalmente no culto de hoje, que é um culto de celebração da ceia do Senhor. Isso é muito importante. Se você puder fazer isso, façam. É um ato de carinho, um ato de amor, um ato de compartilhamento, um ato de comunhão. Então não se esqueça, né? Compartilhe esse culto e ajude aqueles irmãos que estão tendo dificuldades, informando para eles como eles podem ter acesso e como eles podem participar dos nossos cultos. Nossos cultos, além desse culto de aos domingos, hoje, pelo fato de estarmos celebrando a ceia do Senhor, o nosso culto tem início às 19h30. Mas, normalmente, não sendo celebração da ceia do Senhor, os nossos cultos têm início às 18h30. Então, nós gostaríamos que você estivesse atento, se preparasse, e quando fosse às 18h30, você estivesse participando do nosso culto. Nós não estamos em culto presencial, mas é a mesma coisa se nós estivéssemos lá no santuário. Então, participe, se envolva, convide outros, indique esse culto para outros irmãos que ainda têm dificuldades de participarem, informe para eles como participarem, e eu creio que vai ser uma bênção. Nós temos tido uma assistência muito expressiva, muitas visualizações, mas nós gostaríamos que todos estivessem participando. Esse culto não é um culto para alguns, mas é um culto para todos, principalmente para os membros da igreja. Nós temos os nossos cultos e os nossos encontros online realizados através do Meet. O Meet é um aplicativo simples, fácil, né? É só você se informar com um filho, com parentes, com alguém que tem certa intimidade com a internet, com as mídias, e eles vão informar, é facílimo. Se você fizer a primeira vez, aí você não terá mais dificuldades para participar dos nossos encontros. Nós temos como encontros, nós temos aos domingos pela manhã, às 9h, nós temos Escola Bíblica Dominical. Você pode participar conosco. Basta para isso você entrar em contato com um membro da igreja, ele passa o link para você e você pode acessar. Não há nenhum tipo de dificuldades, viu? Então, nós estamos convidando você para participar conosco. E também, na Escola Bíblica Dominical, nós temos um momento de oração, temos um momento de música, como também nós temos um momento onde nós estudamos a Bíblia, né? Onde nós examinamos os textos da Palavra de Deus e no próximo domingo, aliás, hoje, nós começamos uma série de lições falando sobre Deus. Nós terminamos uma série de lições que falavam sobre o livro de Mateus e agora nós iniciamos uma outra série de 13 lições que vão falar sobre Deus, sobre a personalidade, sobre esse Deus que nós adoramos. Então, participe, viu? Se integre, se envolva para que você possa crescer. E às terças-feiras, a partir das 8h da noite, nós temos o nosso culto de oração, onde nós oramos uns pelos outros, oramos pela igreja,
fazemos nossos momentos devocionais, temos nosso estudo bíblico e nós temos também uma assistência muito expressiva. E gostaríamos de convidar você para participar conosco deste culto. Tem sido bênção, Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado a igreja e os nossos cultos, o nosso estudo bíblico tem sido assim muito marcante, principalmente levando em consideração que nós temos tido uma assistência extraordinária, viu? Uma assistência muito representativa. Durante essa semana, nós tivemos 2 aniversariantes como membros da igreja. Pode ser que tenha tido outros, mas o que nós temos aqui, praticamente no nosso aplicativo, né, da igreja, nós temos 2 membros que estão na lista. O primeiro a Eide. A Eide fez aniversário dia 7 e dia 9 a Naara. Nós queremos parabenizar as 2 aniversariantes e lembrá-las, né, que Deus tem sido muito bom para com elas e nós estamos juntamente com elas agradecendo a Deus esse tempo, né, que Deus tem dado a elas, principalmente esse período de pandemia que Deus tem livrado as famílias de ambas, né, dessa tempestade. Elas estão passando, né, vão ultrapassar, graças a Deus, e nós queremos parabenizá-las, as 2 aniversariantes. Que Deus abençoe as irmãs de forma muito rica, viu? Deus abençoe, parabéns pelo aniversário de cada um, que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos nesse momento orar ao nosso Deus. Nós já estamos praticamente perto de iniciar a nossa celebração da ceia do Senhor. Então nós vamos orar ao nosso Deus. Nós gostaríamos de convidá-lo para que você abaixe suas cabeças, feche seus olhos, se assim for possível. Mas se não for possível, não há nenhum tipo de recriminação. Mas nós queremos estar agora com os nossos pensamentos voltados para Deus. Vamos orar, e a nossa oração é uma oração, antes de tudo, uma oração de louvor, de gratidão, né? Também de solicitações. Então vamos orar. Nosso Pai que está nos céus, nós queremos, ó Deus, nesta hora, colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez, ó Deus, por nós até aqui. Ó Deus, o Senhor nos abençoou, o Senhor cuidou das nossas vidas, o Senhor abençoou, ó Deus, nossas famílias, ó Pai. O Senhor proporcionou, ó Deus, as condições necessárias, ó Deus, para que tivéssemos empregos, ó Deus, e pudéssemos ter, ó Deus, o pão nosso de cada dia. Ó Deus, obrigado porque não tem faltado, ó Deus, em nossas mesas, não tem faltado em nossos lares. Ó Deus, também, Pai, nós queremos Te louvar, glorificar o Teu santo e bendito nome, exaltá-lo, ó Deus, na beleza da Sua santidade, ó Pai. O Senhor é bom, misericordiosamente bom, ó Deus. Não há, ó Deus, como agradecer, ó Pai, mas mesmo assim, ó Deus, nós queremos expressar, ó Deus, a gratidão que vai no profundo dos nossos corações. Obrigado, Deus. Nós Te louvamos, exaltamos, glorificamos o Teu santo e bendito nome. Deus bendito, agora, Pai, nós queremos pedir por cada vida, ó Deus, que está ouvindo, ó Deus, o nosso culto, participando. Ó Deus, abençoe, ó Pai, esses lares, abençoe essas vidas, ó Deus. Se há, ó Deus, algum coração enlutado, ó Deus bendito, que o Senhor possa consolá-los, ó Deus. Algumas dificuldades, ó Deus, que o Senhor venha ajudá-los, ó Deus bendito, e que eles possam, através do Teu Espírito Santo, ó Pai, gerenciar, ó Deus, todas as dificuldades, ó Deus, todas as lutas, todas as tempestades, ó Deus, que pairam, ó Deus, sobre a vida, ó Deus, daqueles que estão à escuta da nossa voz, ou de alguém, ó Deus, que está à escuta da nossa voz, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, obrigado, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ó Deus, dura para sempre. Ó Deus, agora, ó Deus, permaneça conosco, ó Deus, unge, ó Deus, nossos lábios, ó Pai, e sensibilize, ó Deus, os corações, os ouvidos, ó Deus, abra, ó Deus, os ouvidos espirituais daqueles que estão participando conosco. Ó Deus bendito, muito obrigado, ó Pai, que Seu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém.
22, nós temos uma narrativa muito interessante e que eu gostaria de pensar, gostaria de lê-los para que nós possamos meditar nesse texto. Chegou, porém, o dia das festas dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E direis ao pai da família, da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai e reparti entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, e dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. Nós vamos estar meditando sobre o tema celebração que antecede a tragédia. Quando nós examinamos a Bíblia, a palavra de Deus, e a lemos com detalhes, verificando os detalhes, além de contribuir muito para o nosso amadurecimento, algumas informações, ou a maioria das informações, são informações extremamente preciosas para nós. Essas informações que nós estamos obtendo na Bíblia, elas são preciosíssimas porque elas nos revelam Deus. Um Deus que se preocupa profundamente com a existência do ser humano. Um Deus que tem, ao longo dos anos, até a chegada de Jesus, vinha se apresentando como alguém que gostaria de compartilhar, de tomar atitudes e oferecer orientações àqueles seres que estavam sob suas orientações. É bem verdade que para os israelitas era muito difícil. Afinal de contas, os israelitas, eles tinham sentimentos semelhantes ao nosso, ao que paira em nossas mentes, que pairam em nossas cabeças. Eles, os israelitas, eles não estavam com muita disposição de aceitar o compartilhamento de suas atitudes, suas vidas, os seus negócios, os seus empreendimentos, os seus propósitos com Deus. E essa atitude dos israelitas não é atitude só deles, não é atitude exclusiva somente do povo de Israel, mas é uma atitude que normalmente está presente nas nossas vidas. Nós também temos alguns costumes e alguns defeitos e algumas limitações que estavam muito presentes no relacionamento do povo de Israel, do povo israelita para com Deus. E nós, como igreja de Jesus Cristo, padecemos dos mesmos pecados, padecemos das mesmas dificuldades, padecemos das mesmas limitações. Então não há de que se gloriar. O nosso papel diante de Deus é nos humilharmos e reconhecermos as nossas falhas e pedirmos a Ele que Ele nos ajude a termos um entendimento mais
mais profundo, um entendimento mais amadurecido e uma comunhão mais íntima, uma comunhão mais pujante com Ele. Se nós assim fizermos, assim procedermos, pode ter certeza de que Deus vai nos abençoar, porque Ele vai ver que as portas estão abertas de nossos corações e Ele vai nos ajudar e muito a vencer todas essas dificuldades. E mais do que isso, Ele vai tornar as nossas vidas em bênçãos para os outros, que é exatamente a nossa maior função. É levarmos a bênção da salvação àqueles que não conhecem. E vejam bem, aqui nós temos esse episódio marcante, que é o último episódio que antecede as tragédias. Eu vou colocar o termo no plural, as tragédias que vão acontecer daqui para frente na vida de Jesus. Mas a maior tragédia não é para com a vida de Jesus, a maior tragédia é para com a vida do povo israelita, povo judeu. E vejam bem, primeiro nós temos a celebração da Páscoa. O que isso tinha, o que isso tem a nos dizer? Na verdade, a Páscoa era uma celebração que nós poderíamos dizer uma celebração muito complexa, de um misto de vitórias, um misto de muitas derrotas, um misto de muitos sacrifícios de vidas humanas. Antes da celebração da Páscoa, quando ela foi instituída lá no Antigo Testamento, ela tinha esse simbolismo. Simbolismo de quê? Simbolismo da libertação do povo de Israel que sai das garras do povo egípcio. Aproximadamente 400 anos o povo de Israel esteve vivendo no Egito. Durante esse período, a maior parte do período daquele povo viveu sob a égide da escravidão. E essa escravidão, ela foi se tornando cada vez mais cruel na medida que o povo ia crescendo numericamente. Na medida que o povo crescia numericamente, os dirigentes do Egito começaram a entender que era muito difícil a permanência daquele povo como povo livre. Porque no caso de uma guerra, era a imaginação deles, e eles estavam corretos em imaginar isto, de que no caso de uma guerra, aquele povo poderia se aliar a um invasor, e eles seriam derrotados ou teriam muito mais dificuldades em expelir, em combater os invasores. Então, essa foi uma das coisas que deixou o povo, os dirigentes egípcios, muito preocupados. Uma outra coisa também é que os egípcios começaram a perceber que aquele povo detinha algumas coisas de muito importantes que o povo egípcio não detinha. Eles detinham uma comunhão com Deus que agia no meio deles, diferente do que acontecia com as entidades ou com os deuses egípcios, que se mantinham distantes e não participavam, né, praticamente da vida comunitária, nem tampouco da individualidade de cada membro daquela nação. Em alguns momentos, isso causou algum tipo de dificuldades para o povo egípcio. Em função dessas coisas, o que nós temos? Nós temos, em primeiro lugar, o estabelecimento de uma escravidão. E, em segundo lugar, o estabelecimento de uma escravidão que vai, ao longo do tempo, se tornando cada vez mais cruel para com o povo de Israel. E esta escravidão levou à morte milhares e milhares de pessoas, principalmente do povo de Israel. Nós temos o episódio, por exemplo, da matança das crianças, dos primogênitos, dos meninos.
o faraó, percebendo que havia um crescimento muito grande da parte dos israelitas, tomou a providência, tomou a decisão de mandar matar todas as crianças do sexo masculino, para que não oferecesse perigo para ele, não oferecesse perigo para a nação egípcia. Então, todas aquelas crianças, né, de 3, 4 anos para baixo, aquelas crianças foram sacrificadas, foram mortas. Para quê? Para que não tivéssemos ali o fortalecimento de um povo e, além de tudo, a criação de resistência e do exército. Então, uma matança. Por outro lado, quando esse povo, o povo de Israel, percebe que não havia mais a mínima possibilidade de resistir, e não somente isso, mas também de lutar contra o exército, contra os próprios egípcios, eles praticamente se voltaram para Deus. E voltando para Deus, a Bíblia diz que eles oraram ao Senhor, as orações deles, eu imagino que foram orações ao longo dos anos, as orações deles chegaram até a presença de Deus, que Deus ouviu as orações deles. E Deus veio ao encontro deles, e todos nós conhecemos, né, os episódios, nascimento de Moisés, né, depois a morte dos primogênitos. E Deus resolve tirar aquele povo do Egito, e diz a Bíblia que Deus resolve tirar com mãos fortes. E aí nós temos as mãos de Deus atuando, e essa atuação de Deus, ela foi necessária para que Deus tirasse aquele povo, o povo de Israel, do sofrimento. Mas não era possível retirar o povo de Israel do meio dos egípcios sem que também o povo egípcio tivesse sofrimentos. Mas os sofrimentos não foram da vontade de Deus, foi vontade permissiva de Deus. Por quê? Porque os corações da direção, daqueles que dirigiam aquele povo, os corações deles estavam muito endurecidos. E havia um outro aspecto também muito importante que nós não podemos deixar de lado e nós não podemos nos esquecer, que é o aspecto econômico. Aquele povo, o povo judeu, o povo israelita, oferecia lucros ao povo egípcio, a nação egípcia. Lucro de que maneira? Lucro pela mão de obra, lucro pelo trabalho, lucro pela construção, lucro pelo trabalho de escravo. Então havia um lucro, e aquele lucro ele era muito significativo para o povo egípcio. Então isto e outros fatores levaram um endurecimento cada vez maior do coração ou dos corações dos dirigentes e dos egípcios, no sentido de que se aquele povo saísse, se eles perdessem aquele povo, eles não teriam o lucro que eles estavam tendo. Então isso endureceu os corações deles. Como vamos deixar o povo sair? Então eles causam, em primeiro momento, eles causam muita morte. Morte lá na escravidão, através do trabalho duro, através do trabalho exaustivo. Muitos israelitas morreram e de tanto trabalhar. A Bíblia fala que eles trabalhavam. Chegou um momento que o trabalho a escravidão tornou-se insuportável. Então, muitas mortes por parte dos israelitas. Então, como que aquele povo, o povo egípcio, iria deixar o povo sair sem que não houvesse uma resposta dura, sem que não houvesse uma participação muito intensa de Deus para tirar aquele povo? Olha, Deus tentou negociar através de Moisés, de modo pacífico, a libertação do povo, a saída do povo de Israel, mas cada vez mais que Moisés dialogava, cada vez mais que Moisés se apresentava as propostas elas eram rechaçadas. Houve algumas que no primeiro momento elas foram aceitas, mas passado algumas horas, os dirigentes voltaram atrás e mantiveram o povo sob tutela, o povo sob escravidão. E mais do que isso, toda vez que Moisés iria negociar a saída do povo, Moisés era o mensageiro de Deus, todas as vezes que Deus usava Moisés para tentar tirar o povo, o coração
Faraó endurecia. Chegou até um determinado momento que Deus falou: olha, eu vou endurecer cada vez mais o coração desse povo para que o povo veja como se tira, quem é esse Deus. Então não era algo que nascia naturalmente de Deus, não era algo que estava presente no interior de Deus, a matança. Mas as matanças e as mortes causadas, elas foram causadas por causa do endurecimento, por causa do estilo de vida, por causa da maneira de ver o mundo, a maneira de ver o ser humano. Então eles foram mortos por isso. Porque no primeiro momento, quando Moisés se apresentou para eles não queriam saber de libertar um povo que, afinal de contas, estava como escravo há quase 400 anos. Um povo que era propriedade deles. Então isso endureceu muito o coração do dirigente e os corações de seus subordinados também. Não foi somente de Faraó, mas também de todos aqueles que estavam ao seu derredor, que faziam parte daquela cúpula, faziam parte da administração daquele país. E Deus age como um forte. O que Deus faz? Deus decreta a saída do povo e Deus diz para o povo israelita: olha, à meia-noite vai passar o anjo da morte e vai acontecer isso, vocês devem pegar o sangue do cordeiro, colocar nos umbrais da porta da casa de vocês, e o anjo da morte vai passar e todos os primogênitos do Egito morrerão. Dos primogênitos, tanto seres humanos como também animais. E Deus disse para eles: vocês, a casa que não tiver o sinal do sangue, esta casa terá a morte de alguém. E foi o que aconteceu. No dia determinado, no momento próprio, à meia-noite, o anjo passou e todas as casas que não tinham o sangue do cordeiro, colocaram nos umbrais da porta, aquelas casas, todas elas tiveram perdas de primogenituras. Os primogênitos, tanto animais como seres humanos. Não importavam. E aí, quando os egípcios viram isso, eles tomaram a decisão de permitir a saída do povo de Israel. E a partir daquele momento, o que Deus fez? Deus falou: olha, a partir desse momento, vocês vão celebrar isso enquanto vocês existirem, enquanto o mundo existir, vocês vão celebrar vocês vão ter essa celebração, a celebração da Páscoa, que é uma celebração muito interessante, porque é uma celebração que envolve aspecto religioso, envolve aspecto político e envolve também aspectos que a gente chama de nacionalista. Então, as três coisas estão aí presentes nessa celebração. Por isso que a celebração da Páscoa, ela não tem nada a ver com o cristão. O cristão, ele celebra a Páscoa por uma questão de alegria, de festividade, mas não tem, a celebração da Páscoa não tem nada a ver conosco. Nada, 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 nada. Vai ter um rompimento. Aqueles cristãos que querem voltar à celebração da Páscoa estão sendo cristãos que a gente chama de cristãos judaizantes. A Páscoa não tem nada a ver conosco, mas a Páscoa é importante para quem? É importante para os israelitas. E como israelitas, eles têm que comemorar. Deve comemorar. E Deus pediu que eles comemorassem. É ordem de Deus para eles, não é ordem de Deus para nós. Para eles tem um simbolismo. Simbolismo de que Deus, com mãos fortes, Deus tirou o povo de Israel do Egito. Agora, também tem um aspecto muito interessante, que é o aspecto de morte. Deus teve que utilizar a morte de inocentes, Deus teve que permitir que muitas, milhares e milhares de vidas fossem sacrificadas para que alguns corações fossem o quê? Para que alguns corações fossem amolecidos, fossem desendurecidos, para que o coração deles passasse por um processo de autoavaliação e percebesse isso. Então, a celebração da Páscoa, ela tem esse simbolismo. E Jesus, como judeu, Jesus como israelita, o que Jesus faz? Jesus vai celebrar a Páscoa.
E aí, como ele diz aqui no capítulo de número 22 do livro de Lucas, ele chama os seus discípulos e diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou Pedro a João, dizendo: ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Porque a Páscoa, na verdade, era uma celebração realizada com algum tipo de alimento. Nós temos lá as ervas amargosas, que tinham todos aqueles elementos que compunham a Páscoa, eles tinham simbolismo, eles são simbólicos. O fermento não pode ser usado. Há uma série de coisas que estão dentro da celebração da Páscoa, que é muito importante como simbolismos para os israelitas. Mas para nós não tem nenhum significado. Aí Jesus chama os seus discípulos, manda que preparem a Páscoa, eles vão preparar a Páscoa, Jesus vai para o lugar apropriado com os seus discípulos para participar da Páscoa. Jesus está participando da Páscoa. Depois, quando Jesus está terminando a Páscoa, Jesus agora vai instituir aquilo que nós chamamos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela é celebrada dentro de outra perspectiva. A perspectiva da celebração da Páscoa era a perspectiva de morte, a perspectiva de choro, a perspectiva de lamentações, a perspectiva de sofrimento, a libertação do povo de Israel de um regime extremamente cruel, um regime de matança, regime de morte. Então, a Páscoa ela é celebrada dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva de morte, perspectiva de muitas vidas sendo sacrificadas. E Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos, e imediatamente Jesus agora ele vai instituir aquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor. E aí, veja bem o que vai dizendo o texto sagrado. Indo eles acharam como lhes havia dito. Eu estou lendo a partir do versículo 13 do Lucas capítulo 22. Indo eles acharam como lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E aí Jesus disse para eles, olha bem o que Jesus vai dizer para eles. Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que o reino, atentem bem, antes que padeça. Antes que padeça. Antes que ele quem? Antes que Jesus padecesse. Então, termina-se a Páscoa, vai iniciar agora uma nova perspectiva. Jesus agora vai inaugurar um outro tipo de celebração, mas a celebração que Jesus vai inaugurar agora é sobre novas perspectivas, novos valores. Que valores são esses? Valores da vida. Lá eram valores da morte. A morte de muitas crianças, a morte dos primogênitos, a morte das próprias crianças judaicas ou israelitas, a morte de muitos israelitas, para que pudesse chegar aquele momento da Páscoa. Aqui, não a morte de humanos. Aquilo que nós temos aqui agora, a celebração da ceia do Senhor, ela vai ser inaugurada sob a perspectiva da morte de quem? Da morte de Jesus Cristo, a morte vicária. A morte que implicava na possibilidade de todos aqueles que, mesmo sendo israelitas, aqueles que vão matar Jesus, até a possibilidade deles mesmos se salvarem, desde que eles abrissem seus corações e aceitassem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mesmo eles. Mas não é uma celebração voltada para a morte de centenas e centenas de pessoas. É diferente. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela é uma celebração que ela vai reivindicar a celebração da vida. Da vida do ser humano. Ela vai reivindicar que essa salvação, que essa morte que vai ser realizada, que vai se concretizar, que é a morte de Jesus Cristo, se torne uma morte que ofereça
a salvação para todas as criaturas. Lá em João capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a celebração do Senhor, ela tem esse aspecto. E a celebração da ceia do Senhor, ela tem também um aspecto muito importante, que ela indica a possibilidade do ser humano não ser levado pela tragédia. Que tragédia? A tragédia de ir para a eternidade e sofrer eternamente. Deus abre as portas da eternidade para viver com Ele e viver sob as bênçãos dEle e viver sob a glória que Ele vai oferecer a todos aqueles que vão viver com Ele nos céus eternamente. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela aponta para a morte de alguém, que é a morte do próprio Deus, através de Jesus Cristo, que se deixa sacrificar pelo próprio ser humano, abrindo as portas da eternidade para esse ser humano, abrindo as portas para que ele não seja levado pela tragédia de morrer e ir para a eternidade sem Deus, sem salvação. Então, a celebração da ceia do Senhor também aponta para evitar a tragédia, uma das piores tragédias que pode acontecer com o ser humano, que é a tragédia de morrer, ir para a eternidade sem Deus, sem salvação. Essa tragédia Deus quer evitar através de Jesus Cristo. Então, a celebração da ceia do Senhor, ela tem exatamente esses ingredientes que estão presentes e que nós não podemos deixar passar em branco. A morte de um seria de uma vez para sempre. Então, veja bem, aqui nós não temos, como lá no Egito, como a celebração da Páscoa, a morte de centenas e centenas de pessoas. Aqui nós temos a morte de um. Agora, essa morte que se apresenta aqui, ela é uma morte que ela se realiza em função de Deus amar o homem. Não é em função de ser um mártir, mas em função de Deus amar o homem. Deus ama o homem e Deus o ama de forma profunda. Deus ama o ser humano de forma imensurável, ao ponto de sacrificar-se, deixar tudo que ele tinha na glória, deixar nos céus e vir aqui morrer em nosso lugar. Então, uma morte que, uma vez levada a cabo, ela seria a salvação de todos aqueles, de todos os seres humanos que desejassem, todos os seres humanos que quisessem. Então, Deus abre essa possibilidade para todos. Então nós temos aí, agora nós temos Jesus, ele realiza a ceia do Senhor, e ele vai exatamente apontando para a sua morte, ele vai apontando para o seu sacrifício. O sacrifício de Jesus nós podemos colocar como a grande tragédia. Então, as duas celebrações, ou a celebração da Páscoa e depois imediatamente a celebração da ceia do Senhor, ela está antecedendo a celebração da ceia do Senhor, ela está antecedendo a grande tragédia. E que tragédia é essa? A tragédia do sacrifício e da morte de Jesus. Mas para que Jesus chegasse à cruz do Calvário, ele passou por uma série nós tivemos aí uma série de acontecimentos, cada um mais trágico do que o outro, mais difícil que o outro, que exigia da parte de Deus em Cristo Jesus um sacrifício tremendo por nós. E aí nós temos, por exemplo, nós temos lá na celebração da Páscoa do Senhor, nós temos primeira manifestação, a manifestação de Judas como traidor. Deus disse, olha, um de vós há de me trair.
Já imaginaram o coração partido de Jesus? Alguém que estava junto dele, participou durante 3 anos com ele, aproximadamente 3 anos com ele, e com os demais discípulos, que fez parte daquele colégio apostólico, agora vendendo Jesus, traindo Jesus por 30 moedas de prata. Jesus disse: o traidor está no meio de vós. E eles começaram a perguntar quem é, Senhor. Jesus disse: aquele que mete comigo a mão. Tá. E Judas, imediatamente. E quando Judas fez isso, Judas se retirou. Saiu e foi cumprir aquilo que ele havia planejado em seu coração, com os principais, os escribas, os sacerdotes, com as principais autoridades judaicas. E nós temos também ainda, nessa caminhada de Jesus, também nós temos ali a negação de Pedro. Jesus disse: Pedro, Satanás me procurou, e Satanás me fez uma proposta de se andar. Mas eu permiti, Pedro, eu permiti para quê? Eu permiti para o crescimento, o teu crescimento. E Pedro disse para Jesus: Senhor, pode acontecer qualquer coisa, qualquer um pode te negar, menos eu. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Temos essa tragédia na vida de Jesus. 2 apóstolos, 2 homens importantíssimos, Judas, traindo Jesus, vendendo Jesus, e agora Pedro negando a Jesus. Então, é o caminho da crucificação, é o caminho do sacrifício, é o caminho da tragédia. E aí nós temos Jesus sendo preso por aquelas autoridades sob a orientação de Judas. Jesus agora é preso e Judas se enforca. Jesus sendo preso e Jesus sendo conduzido a um martírio extremamente demorado, Jesus sendo levado aos mais variados tipos de torturas e torturas cruéis. Torturas físicas e torturas morais, torturas espirituais. Torturas físicas porque as pessoas chicoteavam a Jesus. Espirituais porque blasfemavam contra Jesus. E essa blasfêmia que produziam contra Jesus, evidentemente, que ofendiam a ele, ofendiam o Pai, ofendiam a divindade, ofendiam Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e eles tiveram que se manter para não atuarem, para não intervirem e não destruir o ser humano. Cada chicotada, cada blasfêmia que produzia era uma ofensa proferida contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo, contra Jesus. E eles se mantiveram firmes. Não deram a resposta que nós merecíamos lá. Ele não deu a resposta, mas eles mantiveram-se firmes porque eles nos amavam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eles nos amavam. E aquele processo de tortura continuou. E aquele processo de tortura levou Jesus Cristo à cruz do Calvário. E quando Jesus estava na cruz do Calvário, a Bíblia diz que lá também a continuação de todo tipo de blasfêmia, a continuação do sacrifício físico, Jesus sendo furado, Jesus sendo esbofeteado, colocaram sobre a cabeça de Jesus uma coroa cheia de espinho, ferindo a cabeça de Jesus. O sangue de Jesus jorrava o sangue de Jesus da sua cabeça, e também o sangue de Jesus sendo jorrado ali por aqueles cravos que foram cravados tanto nas mãos como também nos pés. Um sacrifício horrível, um sacrifício cruel, torturas cruéis que imporam sobre Jesus. E finalmente Jesus na cruz do Calvário, aquele momento grande tragédia, Jesus expia, Jesus morre.
E é interessante essa narrativa, ou essas narrativas que estão lá nos evangelhos, como elas são ricas em demonstrar o quanto nós, seres humanos, somos cruéis, o quanto nós temos de crueldade dentro dos nossos corações, o que nós somos capazes de fazer, como nós somos. Eu nunca me esqueço de um momento em que havia uma disputa entre Herodes e entre Pilatos, e aqueles homens, depois de tanto debaterem, eles chegaram à seguinte conclusão: esse homem é justo. E falaram com os judeus: olha, esse homem é justo, nós temos a oportunidade de trocá-lo, vamos trocá-lo por um salteador. Liberte esse homem. Vocês têm uma festa muito especial que vocês libertam um dos homicidas, vamos libertá-los. Ele disse: não, senhores, nós queremos que Jesus seja crucificado. E ele disse: nós temos um homem aí, Barrabás pode ser crucificado e Jesus pode ser solto. Não, que Barrabás seja solto e Jesus seja sacrificado. Pilatos disse: não, ele não fez nenhum mal. E aqueles homens disseram: aqui, você não cuida nada disso aí não, que é uma... Se ele é um homem muito justo, que o seu sangue recaia sobre nós, recaia sobre os nossos filhos, recaia sobre os nossos netos. Eles atraíram tragédias sobre eles, e isso veio se cumprir exatamente lá no ano 70, e tem se cumprido durante toda a história da humanidade. Que o sofrimento dele recaia sobre nós, sobre nossos filhos, sobre nossos netos. Aí está se cumprindo, Eles mesmos atraíram as tragédias sobre eles, sobre as vidas de seus filhos, sobre as vidas de seus netos, sobre gerações posteriores. Mas a maior tragédia foi a tragédia de crucificarem Jesus Cristo, matarem Jesus Cristo. Mal sabiam eles que, fazendo aquilo, eles estavam definitivamente abrindo as portas, escancarando as portas de salvação para todos. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo disse: Pai, entrego o meu espírito a ti, quando Jesus acabou de expiar, quando Jesus acabou de morrer, o véu rasgou-se de alto a baixo, significando que a partir daquele momento todo ser humano, indistintamente amado por Deus, tem a possibilidade de ser salvo. Abriu-se. Agora, só depende do ser humano, só depende do homem, depende da pessoa, depende do indivíduo. Mas a parte que Deus deveria fazer, Deus fez. E Deus foi ao extremo, entregando seu Filho para morrer em nosso lugar. E é por isso que nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Nós queremos convidá-lo para você celebrar a ceia do Senhor conosco. Nós vamos ouvir uma música e logo após da música nós estaremos celebrando a ceia do Senhor.
A Bíblia diz: comei dele todo, isso é meu corpo, disse o Senhor, disse Jesus. Após terem partido o pão, Jesus tomou o cálice. Jesus diz: bebei dele todo, isto é meu sangue, disse o Senhor. Vamos orar? Pai bendito, obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Obrigado, Pai, por este privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Obrigado por celebrarmos a vida em Cristo, a vida por Cristo e a vida para Cristo. Obrigado, Pai, porque aquele sacrifício deveria ser meu, deveria ser nosso. Mas o Senhor bondosamente, amorosamente fez em nosso lugar. Obrigado, Pai. Obrigado. A nossa gratidão. Te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos por esta substituição. Te louvamos por este amor. Te exaltamos, ó Deus, pela tua misericórdia. Pai, abençoe o teu povo, ó Deus. E agora, Deus, em particular, ó Deus, abençoe o povo que compõe a primeira igreja batista em Francisco Morato. Abençoe todas essas vidas, ó Pai. Abençoe, Deus. Abençoe. Em nome de Jesus. Amém. E a Bíblia diz: e tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Deus te abençoe.
culto. Nosso muito obrigado por você ter ficado até o final. E nós queremos convidá-los para o próximo domingo, a partir das 19, a partir das 18h30. Participe conosco destes cultos e, além de tudo, eu gostaria que você fizesse aquilo que nós pedimos desde o início. Dê um like em nossos cultos e, além de dar um like, nós gostaríamos que você compartilhasse esse culto. Uma boa semana para você, para a sua família, e desejamos que Deus entre no seu coração, Deus transforme a sua vida, mude a sua perspectiva, mude o seu caminhar, e que esse caminhar se transforme em bênção para todos aqueles que convivem com você, que estão próximos de você, que você seja um canal das bênçãos de Deus para estas vidas. Vamos orar. Nosso Pai, nós te agradecemos por este culto, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos para a semana que se inicia, e que durante essa semana, ó Deus, possamos sentir bem de perto, ó Deus, o Senhor. Dar-nos sede da tua palavra, dar-nos sede do Senhor, e além de tudo, ó Deus, dar-nos, ó Pai, as condições necessárias para que tenhamos, ó Deus, uma semana, ó Deus, contigo. Agora, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco seja hoje e para sempre. Amém.